Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Léo e esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje comigo estão meus colegas Bianca e Samuel. Por favor, digam oi. Olá pessoal, espero que estejam todos bem e super animados por esse episódio como eu. Oi pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, e hoje a gente tem um tema para lá de especial e antes vamos apresentar a nossa convidada, Amanda. Por favor, diga oi. Oi Léo, oi Bianca, oi Samuel. Bom, hoje então a gente chama a Amanda para conversar sobre trabalhando em uma embaixada, um assunto muito interessante. E eu já quero aproveitar e pedir para a Amanda se apresentar um pouco para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua história, como que ela foi parar nesse trabalho dela de hoje. Então, contar um pouco para a gente da sua vida. Sim, eu acho que como muitos internacionalistas, eu sempre quis, lá pelos meus 14, 15 anos, comecei a pensar em ser diplomata, né? Eu acho que foi minha primeira carreira de sonho, digamos assim. E não lembro bem de onde que veio, eu acho que foi talvez algo que passou na televisão, no Fantástico, não lembro o que era. E eu lembro de ter anotado e depois eu procurei no Google mesmo, como se tornar um diplomata. E eu lembro que naquela época eu fui atrás, assim, de tentar me inscrever num curso de francês, e daí eu pensava o que eu poderia, cursar de faculdade. E uma das minhas opções, então, como na minha cidade não tinha relações internacionais especificamente, eu resolvi fazer direito, né? Então, eu sou mais uma daquelas que começou com a área do direito e depois foi migrando para a área de relações internacionais. Quando eu me formei na faculdade, eu já não queria mais tanto seguir carreira diplomática. Já estava trabalhando, estagiando com juízes, então eu já queria ter uma carreira da magistratura e tudo mais. Então eu me inscrevi em um curso da Escola da Magistratura para passar especificamente naquele concurso e me mudei para Curitiba. Aí em Curitiba, no meio do meu curso da Escola da Magistratura, eu vi que tinha um curso de Relações Internacionais, uma pós-graduação lá. Eu pensei, por que não tentar, né? Aí eu também precisava manter o meu estágio de pós-graduação, porque meu curso da Escola da Magistratura estava acabando, então, para eu continuar também com meu estágio de pós, eu fui fazer essa pós em Relações Internacionais. Eu acabei me apaixonando pela área, até tinha me arrependido de ter feito direito, pensei, não, eu deveria ter feito direto em Relações Internacionais, mas também me deu bastante oportunidade. Foi a primeira vez que eu fiz parte de um grupo de pesquisa, porque na minha graduação eu não morava na mesma cidade onde eu fazia faculdade, então eu não tive acesso aos grupos de pesquisa e tudo mais, atividades extracurriculares. Então eu entrei para um grupo de pesquisa sobre direito internacional penal, onde eu tive a oportunidade de participar de uma competição internacional em Haia, que foi muito bom. Era uma simulação de um caso apresentado perante o Tribunal Penal Internacional. E o nosso grupo, inclusive, foi para a Haia. A gente passou das preliminares, a primeira fase, a gente foi para a Haia. E eu acho que foi, uma das maiores experiências, na minha carreira, e na área acadêmica. E isso abriu muitas portas para minha carreira no futuro, porque foi meu primeiro grande trabalho em inglês. Eu estudei bastante sobre direito internacional penal, que no caso são os crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E também isso me deu bastante base para depois fazer meu mestrado. Então, como eu também estava convergindo meus estudos de direito internacional penal com os conflitos do Oriente Médio, então, por exemplo, o direito internacional humanitário aplicado especificamente na guerra da Síria, questão da Síria e do Iraque, do Estado Islâmico, eu resolvi, então, ir para o Oriente Médio e continuar meus estudos no Egito, especificamente. Até porque o Egito era um dos países mais baratos entre os países que eu estava vendo as universidades para fazer o mestrado, e também eles me deram uma bolsa. Então eu pensei, por que não? Aí eu comecei o meu mestrado em 2018, terminei meu mestrado, continuei no Egito. Lá no Egito eu fiz um voluntariado com refugiados. Então eu trabalhava na parte de reassentamento de refugiados, entrevistando bastante deles, fazendo documentos para serem mandados para o Acnur. E eventualmente, então, nesse voluntariado eles também me contrataram. Então eu tive uma vaga paga nessa organização. Então, mais pra frente, acabei conhecendo o meu noivo, que ele também morava no Egito, trabalhava por lá, mas ele era do Canadá. Então, quando a gente resolveu mudar juntos pro Canadá,
eu esperei minha residência permanente e resolvi aplicar para as vagas que eu achava que se encaixavam mais assim com a minha experiência, né? E uma delas foi na Embaixada da Irlanda, aqui na capital do Canadá, em Ottawa, e deu certo. Então, atualmente trabalho como oficial consular da Embaixada da Irlanda, aqui no Canadá. Resumindo, é isso. Nossa, muito interessante. Dá para fazer uma temporada inteira só com a sua história de vida. Então vamos lá para as perguntas agora. Bom, Amanda, você comentou um pouquinho sobre a sua carreira, como você chegou lá. Eu queria te perguntar o que te faz se sentir confortável nela hoje, se tem algo que chamou a atenção em primeiro momento e essa atenção se mantém até hoje, se era realmente aquilo que você achava que ia ser. Então, a minha carreira, digamos assim, eu considero que eu comecei ela quando eu fui fazer o voluntariado mesmo no Egito, né? Como eu fazia essa consultoria, eu tinha muita experiência prática. Então, foi muita experiência, assim, em pouco tempo, no sentido de que eu estava falando constantemente com refugiados, eu trabalhava com intérpretes, era um ambiente, assim, muito rápido, digamos. Aqui em inglês a gente fala fast-paced, né? Que sempre tem alguma coisa para fazer, é muito dinâmico. Os meus colegas de trabalho como é uma organização que era liderada por refugiados, então os meus colegas de trabalho já eram de vários outros países da região. Então eu tive, assim, essa experiência internacional, assim, digamos que aumentada. Então, quando eu me mudei para o Canadá, eu fui, né, procurar outras vagas, o que eu achava que se encaixava mais, eu percebi que as vagas em embaixadas, principalmente na parte de consulado, eu conseguia transferir as minhas experiências, né? Que a gente fala em inglês transferable skills. Então, são as minhas qualidades que eu adquiri no meu antigo emprego, eu consegui transferir como oficial consular. Então, é claro que, sendo oficial consular, eu sou uma funcionária local da embaixada. Então, por exemplo, os diplomatas, eles vão e vêm, o embaixador, ele vai e vem, sempre, né? Cada 3, 4 anos existem novos diplomatas, novos embaixadores. Mas os funcionários locais, eles meio que dão a estrutura da embaixada, né? Apesar de que aqui no Canadá, por ser um país, assim, enfim, que a gente fala desenvolvido, né? Os problemas que a gente lida não são tão, digamos, tão desastrosos, ou não tem pessoas tão em situação de vulnerabilidade como outros países. Então, como oficial consular, talvez eu tive um choque de vir de uma carreira que eu estava sempre lidando com várias pessoas em situação de vulnerabilidade, e aqui são situações que acontecem esporadicamente, né? Então, eu tenho que estar preparada para lidar com casos, né, desastres consulares, que a gente chama de crises consulares, mas não quer dizer que elas acontecem recorrentemente, né? Então, eu acho que o que me chamou mais atenção nessa experiência foi justamente essa oportunidade, né, de trazer a experiência que eu tive na minha carreira passada e né, ser útil e, ao mesmo tempo, que aprender mais sobre como que é trabalhar nessa parte de pessoas em situação de vulnerabilidade, de ajudar, né, assuntos sensíveis, confidenciais, ajudar pessoas em situações difíceis, mas já lidando com um caso dentro do governo, né? Porque como consultora jurídica para refugiados, eu estava ajudando eles, mas eu não fazia decisões. Agora, como oficial consular, claro, sempre tenho o suporte da minha supervisora, que é a segunda secretária, eu já tenho um pouco mais de decisão, né, poder decisório, digamos assim, né, de, enfim, ajudar realmente as pessoas. Então, eu me sinto confortável e gosto, assim, dessa carreira. Eu acho uma carreira super interessante e não é muito falada, né, sobre os funcionários locais das embaixadas. Muito inspirador, Amanda. Eu creio que quem quer seguir uma carreira parecida deve ter se inspirado muito com a sua fala. Mas, enfim, quando nós falamos sobre embaixadas e consulados, é inevitável que a primeira figura que vem à nossa mente seja a figura do embaixador ou do cônsul, né?
Você pode me apontar quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois atores, assim? Claro, as principais, né? Porque eu imagino que sejam muitas. Uhum. Não, claro. Então, cada país, ele lida com essas questões de forma diferente, mas é claro que, genericamente, existem as diferenças. Eu não tenho certeza se o Ministério das Relações Exteriores do Brasil segue, assim, as regras que eles seguem, enfim, mas no geral, bem no geral, a diferença está relacionada com as atribuições de cada uma das carreiras, né? Então, os agentes diplomáticos, os embaixadores, segundo e primeiro secretário, eles cuidam mais da missão, né, de representação do Estado nas questões públicas, né, nas questões políticas, de mesmo representar o país de uma maneira mais pública. Então, um encontro com outras organizações, lidando com assuntos de interesse, né, da sua nação. Eu acho muito interessante, por exemplo, que o embaixador que eu trabalho agora, ele abriu minha mente completamente para um lado assim, que eu nunca tinha imaginado da diplomacia, porque ele é historiador. Então, ele lida muito com a questão, por exemplo, da imigração dos irlandeses para o Canadá. Então, ele vai atrás de onde existem igrejas que foram construídas por irlandeses, a questão dos refugiados da fome da Irlanda em 1870, se eu não me engano, e onde estão enterrados. Então, ele lida muito com essa forma histórica da relação da Irlanda com o Canadá. É uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu achei fantástico, assim, sabe? Já, por outro lado, os cônsules, né, os oficiais consulares, eles desempenham funções que são mais em relação ao interesse dos seus nacionais, né? Interesses privados, digamos assim. Então, eles desempenham funções notariais, registro e a função propriamente dita consular, então, que é ajudar os nacionais em situações de vulnerabilidade, né? Pessoas que estão presas, pessoas doentes, repatriação também de corpos, ou o que a gente chama em inglês remains, né? Então, se alguém, infelizmente, vem a falecer no estrangeiro, como fazer todo o trâmite, né? De trazer, enfim, registro de nascimento, óbito, procurações, contratos, autenticação de documento, toda essa parte mais privada, propriamente dita, né? Então, o oficial consular, por exemplo, é aquele que vai até a prisão para verificar se o nacional está sendo bem tratado, né? A gente sabe que tem países que eles não garantem os direitos humanos dos presos, né? Então, o oficial consular tenta assegurar que essa pessoa esteja recebendo um bom tratamento, alimento, água suficiente, né, por dia, se o local que ela está presa é bem adequado. Se, por exemplo, o nacional for membro de uma minoria, por exemplo, comunidade LGBT, se o país está assegurando seus direitos, né? É claro também que existem os limites do que o oficial consular pode e não pode fazer, né? Ele pode, assim, tentar requerer das autoridades um melhor tratamento, mas às vezes existem situações que, dependendo da gravidade da situação, o caso pode ser escalado para os diplomatas trazerem essa situação e aquilo vira, então, uma questão diplomática. Outra coisa que o oficial também pode fazer é, por exemplo, quando um nacional está no país estrangeiro e não tem nenhum apoio familiar. Então, casos de problemas de saúde física ou saúde mental, não existe nenhuma pessoa da família para poder ajudar, então o oficial consular pode ajudar a construir um plano de resgate dessas pessoas, né, construindo uma rede de organizações para que esse nacional seja repatriado ao seu país de origem. Então, acredito que essas sejam, assim, as principais diferenças entre as duas carreiras. Amanda, agora eu queria te perguntar um pouco sobre a própria estrutura da embaixada, né? Qual que é a sua função lá dentro e qual que é o peso da sua função dentro da embaixada? Então, como funcionário local, a gente fala que os funcionários locais são, né, o backbone, né, espinha dorsal da embaixada. Porque, querendo ou não, os diplomatas, os embaixadores, eles vão e vêm, mas muitos funcionários, eles ficam trabalhando, às vezes, por muitos anos. Tem um exemplo, né, onde eu trabalho, onde o motorista do embaixador, ele é o mesmo há 25 anos. Então, ele trabalhou com diversos embaixadores, ele teve experiência e contato com diversos diplomatas ao longo da carreira dele.
E geralmente são os funcionários locais que primeiramente apresentam a própria embaixada, né, chancelaria, para o diplomata que está chegando, para o embaixador, explica como funciona na prática, né, e até oferece, assim, né, nos primeiros passos, digamos, as primeiras semanas para o embaixador, os diplomatas, eles verem como funciona e ele consegue, né, andar sozinho e ter as suas próprias maneiras de como lidar, né, com as praticidades do dia a dia dentro da embaixada. Então, né, a gente sabe que uma embaixada que está no Cairo é muito diferente de uma embaixada que está em Roma, a embaixada que está em Tóquio, né? Então, até como funciona a questão da segurança no local, como é a comunidade diplomática, os eventos, como os eventos são feitos, né? Inclusive, esse motorista que trabalha na embaixada onde eu trabalho, se o embaixador que eu trabalho, às vezes ele pergunta, poxa, como que foi a visita presidencial que aconteceu, sei lá, vou inventar, em 2002. E ele vai saber, porque ele estava lá, então ele vai falar, olha, o presidente conversou com tal e tal pessoa, ele conseguiu fazer contato com tal e tal organização, e isso é muito importante para que a embaixada tenha um trabalho contínuo, né, para que exista essa linha de trabalho contínuo e não modifique tanto quando chega novos diplomatas, então que eles continuem entrando em contato, por exemplo, com as comunidades locais do país, né? A gente tem aqui, por exemplo, a comunidade brasileira vive em contato com a embaixada brasileira. Então, se você troca muitos diplomatas, você perde esse contato. Então, os funcionários locais sempre falam, olha, tal pessoa é importante você manter o contato, tal comunidade faz isso e isso. E esse, sim, eu acho que é um dos maiores, dos mais importantes papéis dos funcionários locais das embaixadas. Muito legal. Agora que a gente já teve uma visão assim mais introdutória de por que você escolheu essa carreira e o que essa carreira significa de fato dentro de toda a dinâmica das relações internacionais e dos países, eu queria saber um pouco da sua rotina, como que é o plano de carreira dentro dessa área, o que você faz de fato no seu dia a dia. Então, contar um pouco mais para a gente desse interno ao seu trabalho, por favor. Uhum. Então, a embaixada onde eu trabalho é uma embaixada muito pequena, comparando assim com outras missões. São 3 diplomatas irlandeses, então o embaixador, o primeiro secretário e a segunda secretária, e eu acho que somos em aproximadamente 8, talvez, funcionários locais. Eu lido com casos consulares, então a gente tem no meu caso, o oficial consular, mas a gente também tem o oficial do visto, a gente tem o oficial do passaporte, enfim, inclusive, né, o motorista, são vários funcionários locais. A minha rotina especificamente é muito ter contato assim, com os meus colegas e os diplomatas da embaixada, né, porque um caso consular pode ser trazido para qualquer um dos meus colegas, então eles têm que trazer isso para mim. Então a gente faz reuniões mensais, reuniões semanais, né, em que cada membro da embaixada, a gente coloca todas as questões pertinentes. E quando surge, então, um caso consular, eu preciso ser muito rápida, né? Entrar em contato com as pessoas envolvidas, adquirir o máximo de informação que eu posso, né? Tentar entender o que está acontecendo para saber como agir. Preciso também ter certeza de que aquela pessoa que está requerendo alguma coisa da embaixada, ela realmente é quem ela diz ser, né? Até porque a gente não pode dar informações de terceiros para outras pessoas. Eu estou sempre também bastante em contato com a segunda secretária, que é a minha supervisora direta, e também muito em contato com membros consulares da sede do departamento, né, das relações exteriores da Irlanda. Então, em Dublin tem o headquarters, que eles têm também oficiais consulares, e a gente faz esse contato que se aparecer um caso consular no Canadá e a gente precise de uma organização, uma ONG, enfim, que seja da Irlanda, a gente faz esse contato direto. Então, sempre é um olho em cada fuso, assim, no fuso horário, um olho no fuso horário de Dublin e o outro aqui. Eu também, às vezes, fico em plantão, né, então eu carrego, além do meu celular celular privado, celular de oficial consular e também tem o celular do plantão que a gente roda entre os diplomatas e o oficial consular. Especificamente onde eu trabalho não existe bem um plano de carreira. Eu acredito também que
a maioria das embaixadas, eles ficam muito engessados, justamente por não ter, assim, muito... As embaixadas, né, atualmente, elas são muito limitadas no que elas podem fazer. Então, principalmente se for uma embaixada pequena, não tem muito um plano de carreira, né? Mas eu acredito que quem gosta, assim, de uma carreira que seja dinâmica, quem sonha em trabalhar em uma embaixada, adquirir essa experiência, né, talvez mirando propriamente na carreira diplomática propriamente dita, ou outras organizações internacionais, seja uma opção muito boa para adquirir essa experiência, né, de trabalhar com situações de emergência, enfim. Eu acho que Brasília poderia ser uma boa opção para bastante dos estudantes de relações internacionais, né? Os casos que vão surgindo como oficial consular, eles são muito diferentes, né? Então, eu acredito que se alguém também tiver interesse, né, de fazer dessa carreira uma carreira de longo prazo, eu também acho que pode ser uma carreira bem interessante, mas eu sou suspeita de falar, porque eu adoro a área consular. Ai, Amanda, eu concordo com você, viu? Eu acho que é uma área, assim, muito interessante. E eu sou suspeita para falar também porque eu faço preparatório para o concurso de diplomacia, né? Então, outra suspeita. Mas, voltando aqui um pouco para as perguntas, você comentou um pouco sobre as suas experiências, você falou um pouco do voluntariado, do Egito, mas se você tivesse que escolher, assim, um projeto que você participou, você mais se orgulha, qual seria? Tem algum episódio interessante, assim, para você contar pra gente? Sim, eu acho que, inclusive como oficial consular, teve uma situação bem interessante, assim, que acho que todos na embaixada ficaram muito felizes, que deu certo, que foi na repatriação de um nacional. Eu acho que até hoje foi talvez a minha maior conquista profissional, assim, saber que eu fui capaz de ajudar uma pessoa, né? Não posso entrar bem em detalhes, mas bem no geral, assim, era um caso muito complicado, ele envolvia um cliente com incapacidade mental, ele também foi abandonado pelos familiares mais próximos. A Embaixada da Irlanda, que especificamente cobre não só o Canadá, mas também a Jamaica e Bahamas. Então, esse cidadão irlandês estava em um desses países, né, no Canadá. Então, era bem difícil, porque a gente não tinha contato direto com essa pessoa. Eu lembro também que, no começo, o caso foi trazido para a embaixada por amigos dessa pessoa, então não eram nem familiares próximos. Eu, com a ajuda da sede em Dublin, a gente tentou entrar em contato com os familiares, mas ninguém respondia, literalmente, assim, ignoravam a gente, né? Mas eu passei a insistir no caso, trabalhar em conjunto com vários atores, tentar insistir, né? Até porque no caso especificamente desse cliente, se a gente não fizesse nada, ele viraria um caso pior, né? Porque essa pessoa também estava sendo despejada, então ia parar nas ruas. Então, se a gente não fizesse alguma coisa, quando a gente deveria, né, fazer, provavelmente as consequências seriam muito piores, né? Então, eu precisei trabalhar no caso né, foi um teamwork, né? Foi um trabalho em conjunto. No final deu certo, depois de quase 2 meses, a pessoa foi repatriada com a ajuda de profissionais da saúde, viajando com ela. E é que cada detalhe, assim, desses casos fazem a diferença, né? Tem que ter um plano bem elaborado para que tudo dê certo, né? Para que isso não se torne um caso maior. Então, por exemplo, para a pessoa viajar do país onde ela está até a Irlanda, às vezes não tem voo direto, então tem que fazer uma conexão. Vai que alguma coisa acontece e a pessoa, né, a gente perde a pessoa no caminho. E aí, como a gente faz, né? Então, a gente tem que ter certeza que cada detalhe, todas as pessoas envolvidas, elas tenham contato umas com as outras, né? Inclusive, ter a certeza de que os profissionais que estão acompanhando esse nacional nos voos, eles tenham visto, né, para entrar na Irlanda, então, questões imigratórias, enfim. Então, acho que esse foi um dos casos, assim, que deu certo. Fui muito, muito agradecida pelos amigos que entraram em contato com a gente, né, da primeira vez que a gente ouviu falar do caso. E foi muito gratificante, assim, saber que, poxa, eu e mais, claro, um time com organizações, grupos de advocacy, o pessoal do headquarters, a gente conseguiu fazer com que esse caso tivesse uma boa solução.
muito legal tudo isso que você mencionou, Amanda. Isso revela a delicadeza do seu trabalho, né? Que no fim do dia é sobre pessoas. Mas enfim, a questão das línguas, né? Aqui partindo para um outro assunto, a questão das línguas, da idiomática, ela parece ser central para o seu trabalho. Como você lidou com isso, com a pluralidade das línguas, o aprendizado delas? Você tem alguma dica para quem quer começar essa carreira agora ou está começando? Claro, no meu caso, bem especificamente, como eu trabalho para a Embaixada da Irlanda, eu não preciso me comunicar além do inglês, né? A Irlanda é um país anglófono, eu moro na capital do Canadá, então aqui é bilíngue, então eu também preciso do francês, né? Principalmente quando eu estou no telefone e algum francófono liga, querendo saber informações, né, dos vistos para ir para a Irlanda e tudo mais, porque, enfim, quando a parte consular está bem quieta, e isso é muito bom, porque significa que ninguém está em risco, eu também ajudo no processamento de vistos de cidadãos de outros países que moram no Canadá e gostariam de ir para a Irlanda. Então, se, por exemplo, tem um francófono, enfim, outras pessoas de outros idiomas, é muito bom saber vários idiomas para poder se comunicar com essas pessoas. Mas como eu lido mais especificamente com cidadãos irlandeses, então eu uso muito o inglês. Claro que existem sempre as variações dos sotaques, né? Isso a gente sempre precisa lembrar. Existem diferentes sotaques, inclusive dentro da Irlanda, então a gente tem que se atentar para isso, né? Mas acho importante, sim, ter um inglês muito fluente, francês, no caso aqui do Canadá, também é muito importante, espanhol, para quem quiser seguir carreira, né, no Brasil, na América Latina. E quem quiser seguir carreira especificamente como funcionário local em alguma embaixada, claro, a pessoa precisa saber a língua oficial do país, né, que a embaixada esteja funcionando. Então, por exemplo, funcionários locais no Egito, eles falam árabe. Funcionários locais na França falam francês e assim por diante. Os funcionários locais, eles devem saber a língua local do país onde a embaixada está funcionando. Para além da questão da língua, eu queria também saber como que foi sua experiência como brasileira estando trabalhando numa embaixada irlandesa no Canadá. Você tem alguma questão cultural que acabou pesando para você em algum momento? Como que a visão que eles também têm dos brasileiros no geral, como que ser brasileira afeta e afetou já seu trabalho? Então, na parte diplomática, o que eu vejo assim, na carreira diplomática, eles gostam bastante que as pessoas tenham experiências internacionais, né? Então, eu acho que eu nunca, digamos assim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou né, qualquer coisa do gênero por ser brasileira. E, inclusive, as pessoas veem como um plus, né? Porque, fala português, então, né, é algo a mais, né? Eles sempre vão olhar o teu currículo, né? O currículo da pessoa que eles estão contratando para ver isso. É claro que em uma embaixada a gente também tem outros funcionários locais. Então, eu tenho uma colega que ela é originalmente britânica, o que é muito engraçado. Ela está trabalhando na Embaixada da Irlanda, enfim, quem conhece a história da Irlanda sabe, da guerra contra o Reino Unido, enfim. E ela também é super bem tratada. Essas diferenças culturais, assim, eu acho que para trabalhar numa embaixada, elas são bem vistas, digamos assim, sabe? É claro que precisa também ter um pouco do conhecimento da cultura local, porque você precisa ajudar os irlandeses a entender a cultura local. No caso do Canadá, um país ocidental, um país desenvolvido, né? Eu acho que isso não pesa tanto, mas, por exemplo, se fosse um outro país, um país diferente, um país em desenvolvimento, que tem uma cultura mais específica, eu acho que o funcionário local ele também deve entender um pouco dessa cultura para melhor realmente ajudar, dar um suporte melhor para os nacionais daquela embaixada, né? Tentar fazer essa ponte, né, de cultura. Eu acho o funcionário local importantíssimo justamente para isso. É uma pessoa que é capaz de entender as duas culturas, né? A cultura da embaixada que ele está representando, trabalhando para, e a cultura local, onde a missão está funcionando, né? Certo, concordo com você também. Acho que agora pra gente ir finalizando, você já pontuou algumas coisas, algumas dicas para quem queira trabalhar como oficial consular, queira trabalhar como dentro do consulado, dentro de uma embaixada.
mas eu ia pedir para você agora, se você quiser dar alguma dica mais direcionada, algum foco que a pessoa precisa ter, alguma pesquisa que seja legal fazer antes de adentrar essa área, assim, para amarrar. Olha, eu acho que o Brasil, ele é um país fantástico, que às vezes a gente não percebe, enquanto a oportunidade que a gente tem de trabalhar em órgãos públicos. E isso me ajudou bastante em toda a minha carreira, sabe? Principalmente na embaixada. Eu, por exemplo, tinha feito estágios em gabinete de juiz. E isso me ajudou bastante na hora de digamos, vender o meu peixe, ou explicar a minha jornada mesmo, né? Para entrar na embaixada, porque a gente precisa saber, às vezes, a nossa história, né, ou tudo que a gente fez, é só uma questão de saber como a gente conta a nossa história, né? Então, a gente pode simplesmente falar, não, eu fiz isso, isso, isso. Mas você pode transformar toda aquela experiência, seja trabalhando em um café, sabe? Porque se você trabalha em um café, você tem contato com as pessoas, customer service. Isso é uma coisa que a gente precisa, por exemplo, para trabalhar em uma embaixada. Então, toda e qualquer experiência é válida. Eu acho que sempre o pulo do gato está em como você transforma a experiência que você teve, como você tenta vender ela para a pessoa que está te contratando. E eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, assim, fazer pesquisas, ou se a pessoa quiser direcionar especificamente a carreira, busque estágios, nem que sejam voluntários, em órgãos públicos, né? Se você tem, claro, intenção de trabalhar com órgãos públicos, organizações internacionais, embaixadas, que lá na frente você vai conseguir explicar realmente a sua carreira e como que você consegue transferir aquelas qualidades que você conseguiu nas suas experiências passadas. Eu também, claro, quando você vai trabalhar especificamente em uma embaixada como funcionário local, você também precisa ter o visto de trabalho. Então, eu sei que existem vários brasileiros que fazem planejamento de anos, então, para se mudar para o Canadá, Austrália, Itália, né? Existem vários países, assim, que muitos brasileiros que querem sair do Brasil e acham que tem que começar do zero, enfim. Mas, né, eu sempre falo, poxa, será que não dá para juntar os dois, né? Trabalhar com uma coisa que você sonha, ao mesmo tempo sair do Brasil, né? Então, uma dessas opções seria realmente trabalhar em uma embaixada local, né? Principalmente se você fala a língua do país, né? Da missão que você gostaria de trabalhar para, e a língua do país onde a missão está funcionando. Então, é uma carreira que, né, eu acredito que faz toda a diferença, assim, para um aluno de relações internacionais. É uma forma também de você realizar o seu sonho de trabalhar em uma embaixada, estar em contato com as relações internacionais, né? Inclusive, às vezes a minha chefe pede para eu fazer relatórios políticos, ajudar a organização de eventos. Então, principalmente em embaixadas pequenas, acho que seria bem, interessante, uma carreira muito interessante para todos os alunos de relações internacionais. Então é isso, ouvinte. Esse foi mais um Pode Rir, seu podcast oficial de Relações Internacionais. E hoje a gente teve um episódio muito especial com uma convidada incrível, então eu gostaria de agradecer muito a Amanda por ter se disponibilizado para falar com a gente sobre o seu trabalho, e também aos meus colegas de sempre que estão aqui comigo, dividindo essa experiência incrível. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Amanda, por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada a você que escutou o nosso episódio até o final. Até uma próxima. Muito obrigado, Amanda, pela incrível participação. Muito obrigado aos meus colegas, Bianca e Leonardo, pela companhia. E, principalmente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Até mais. Também gostaria de agradecer, primeiramente, o pessoal que nos ouviu hoje. Obrigada, Samuel, Bianca, Leonardo, pelo convite. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou no Instagram, podem me seguir lá. E eu também faço participações no Boletim BR Oriente. Eu escrevo sobre o norte da África, né? Contando um pouco, fazendo as análises de acordo com a minha experiência, que eu estive no Egito, então bastante foco no Egito e Sudão. Então, se vocês quiserem seguir a página, é br.oriente no Instagram. Muito obrigada novamente a todos.
Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.